Eduardo, só uma pergunta. Quando a gente entra, você aí tem que autorizar novamente todas as pessoas É, ou eu os que já... esqueci que eu posso deixar a sala aberta. Deixa eu ver como é que faz aqui. Não, então, mas quando volta, volta todo mundo que já estava? Não, quer dizer, dá para fazer isso, entende? Não, Porque mas já teria está menos. engraçado. Já tá, eu estou vendo aqui enchendo de gente já. Ah, para falar a verdade, eu não faço muita ideia. Mas eu vou dar Eu uma acho que, estudada melhor. mas eu acho que sim, quando Eu você achei que eu tinha autorizou uma vez, programado isso. não, Daí, porque já às está vezes, todo mundo parece que não aparecendo. funciona. Já está todo mundo aparecendo aqui em cima. É. Vamos Eu lá. acho que já tá assim mesmo. Ele volta com cada um que reentra, ele já está autorizado, não precisa fazer de novo. Mesmo. Se Por não acaso, tivesse muita da gente. próxima vez, eu vou prestar mais atenção nisso e vou É, dar uma olhada nas configurações, como é que elas estão. é. Ok. Bom, então eu estava fazendo essa distinção, né, entre a compaixão e a piedade, que a piedade, isso é inclusive algo que o Nietzsche compartilha desse pensamento. Quem falou sobre isso foi o professor Giacoia, numa conferência sobre essa diferença, né, em Nietzsche entre uma compaixão legítima e uma piedade que é a pequena, né? E, no entanto, quando Nietzsche vai olhar para o Schopenhauer, ele não faz essa diferenciação, mais ou menos pela questão de tratar o Schopenhauer como se fosse um personagem, né? Ah, e ter pouca exegese do pensamento quando ele fala isso, né? Porque, de verdade, há uma distinção bem clara no Schopenhauer também a respeito disso, né? Então, a compaixão verdadeira, ela é uma compaixão legítima, né? Que mantém o outro, vamos dizer assim, como um igual, né? Como um semelhante realmente. Então, a, a diferenciação também que vai ocorrer aí com o Sade, né? Então, eu vou começar falando desse item 8, que é virtude e transgressão, porque é aí que se explicita não uma interpretação, uma diferença de interpretação de como o mundo é, mas sim o juízo, né, moral que é feito a respeito, né? Considerando que mesmo um imoralista é um moralista, e mesmo uma pessoa que não queira ter uma posição moral, essa é a posição moral dela, né? Então não tem como evitar. Então, em ambos, a existência vai abrigar o mal, né? No íntimo da existência, você encontra essa, essa circunstância onde o que governa não é uma justiça eterna, não é um bem, mas sim, no caso do Sade, né, a própria natureza, e no caso do Schopenhauer, do mesmo modo. A própria natureza em si mesma, ela tem um funcionamento. Só que o Sade, ele não vai olhar para esse funcionamento da natureza do mesmo modo como o Schopenhauer falar dele como se representasse algo que de alguma maneira o ser humano viesse a superar, por exemplo, através da arte ou através da compaixão. Ele pega esse mesmo elemento que é observado pelo Schopenhauer e ressalta como um valor, né? E aí vem essa questão da transgressão, né, sobre a qual eu começo falando nesse texto. E eu tomo essa expressão, né, do
do Sade, né, de que é uma verdade irrefutável que a prosperidade pode acompanhar o crime. Bom, isso é uma opinião que o próprio Schopenhauer tem e efetivamente assim é uma das justificativas, no caso dele, para o pessimismo teórico. Que a questão do pessimismo no Schopenhauer ela é um pouco complexa também. Em que nível, né, que ele é propriamente pessimista, em que nível que ele simplesmente está expondo a efetividade, né, no seu próprio movimento, e também em que nível que ele encaminha algumas soluções para esse problema. Mas o fato é que a interpretação do fenômeno, né, ela é acompanhada, né, pelo Sade até certo ponto, mas chega uma hora em que ambos já não têm mais, vamos dizer assim, a mesma visão de mundo, a mesma compreensão do que fazer, né, com essa visão da natureza, essa visão da natureza como um conflito, né? Então, enquanto o Sartre vai afirmar isso radicalmente, o Schopenhauer vai recuar e vai recusar a própria existência como um mal em si mesmo, né? Ou seja, algo que não deveria existir, o que procede não procede. Então, nesse texto, eu começo a fazer uma análise do Sade, né, de um ponto de vista político, né, nesse texto que está na página, vamos ver aqui, 96. Eu digo assim, né? De um ponto de vista político, parece ser possível encarar a defesa da transgressão sadiana como uma explicitação da transgressão comum que tenta se ocultar sob os véus da hipocrisia no íntimo da sociedade humana. Ela aparece como dissimulação da sexualidade e tem como um dos seus efeitos o surgimento da literatura pornográfica. Agora eu lembro que a gente passou por isso, muitas vezes conhecido no Brasil com o nome cômico de catecismos, né? Nesse sentido, a busca do prazer que promove a alegria está relegada, especialmente no que concerne as mulheres e aos adolescentes, ao mundo da transgressão. As mulheres, especialmente, precisam ocultar o seu prazer. Em Justine, livro que trata jocosamente dos infortúnios da virtude, vemos Sade caracterizar os tipos humanos de Justine e de Juliette, sua irmã. Nessa oposição, se explicita a denúncia de que o funcionamento da sociedade é algo adverso à virtude e que, dessa forma, estimula o vício encoberto pela hipocrisia estampada na figura de Juliette. É interessante a gente comentar uma coisa aqui, que é o seguinte, né? Tem essa visão da transgressão, mas tem uma outra visão a qual o Boca sempre se remete, né? Que não é mais essa dimensão do prazer, mas assim é um prazer tendo em vista a realização dos, entre aspas, fins da natureza que seriam fins entrópicos, né? Ou seja, a própria dissolução enfim, das pessoas e a morte mesmo como um signo que fica ao fundo, né, desses prazeres. Mas o engraçado também, né, é que há toda uma tradição na pintura ocidental, e isso João Coviello, né, no caso, vai lembrar comigo, né, que é a tendência dos pintores de pintarem simultaneamente, né, as cenas de prazer, de alegria, de prosperidade e poder, colocarem a morte ao fundo de alguma maneira, né? E quem leu o Seminário 11 do Lacan também vai lembrar dessa relação como ela é percebida por ele lá.
Então, tem mais gente tentando entrar aqui. Eu não sei o que é que acontece. Mas então o curioso assim que é uma questão de camadas, né? Porque se num certo ponto é justo dizer que há uma hipocrisia social que é combatida, e nesse caso ela é combatida tanto pelo Schopenhauer como pelo Sade, também é justo dizer que para o Sade o problema não acaba aí, né? Ele quer mostrar que a natureza é desse jeito e que é para ser afirmada desse jeito. E que o resultado disso é a própria morte. Ou seja, não há uma moralização da existência nesse sentido, né? Como algo que deve ser protegido, né? Que deve ser um bom resultado, um resultado, vamos dizer assim, que fosse belo, né? No sentido grego, harmonioso, né? Verdadeiro. Mas, assim, no fundo é a afirmação do próprio paradoxo da existência, tendo ao fundo de tudo isso a não existência. Então, no fundo, a visão disso, né, é compartilhada pelos dois filósofos. No entanto, a posição deles em relação a isso é que muda. O que muda é que Schopenhauer, ele, mediante essa, vamos dizer assim, essa constatação, ele julga que a vida é um mal. Ou seja, ele moraliza o julgamento da existência como algo que não deveria ter sido. Eduardo, Diga. e a partir desse ponto de vista que a gente estava conversando aquela hora antes da gente retomar a ligação, né? Que a gente dizia a respeito da compaixão e a respeito a quem ser compassivo e etc. Nesse ponto de vista, como identificar bem o mal? É que nesse ponto de vista, se fosse pensar do ponto de vista do Sade, não há essa história, né? Essa a perspectiva moral, ela é acrescentada à natureza, né? É acrescentada à natureza. No caso de Schopenhauer, não. A perspectiva moral é inerente ao ser humano. Olha só o que ele diz aqui. Curiosamente, eu estava com o livro aqui por outras razões. Parece aquelas coisas assim, né, armadas. Uma hora a gente vai chegar lá e eu vou ter a oportunidade de mostrar. Olha só. Isso aqui é o parágrafo 109 do livro Parerga e Paralipômena. Parágrafo 109. Ele vai falar assim: que o mundo tenha apenas um significado físico e nenhum significado moral constitui o maior, o mais pernicioso, o erro fundamental, a própria perversidade do modo de pensar. E, no fundo, é aquilo que a fé personificou como anticristo. Ele está falando isso de um ponto de vista laico, né? Não de um ponto de vista religioso, mas ele está dizendo assim, que o que as pessoas chamam por aí de anticristo, na verdade, é isso, né? A ideia de que o mundo não tenha um significado moral. Não obstante, e a despeito de todas as religiões que em sua totalidade afirmam o contrário disso, buscando fundamentá-lo à sua maneira mítica, esse erro fundamental nunca desaparece completamente da Terra, mas ergue sempre, de tempos em tempos, novamente sua cabeça, até que a indignação geral lhe obriga a esconder-se, né? Isso não é um diálogo do Schopenhauer com o Sade, mas poderia ser dirigido, né, ao Sade. Seria bem o que o Schopenhauer diria da posição sadiana.
Então, o que isso quer dizer? Não quer dizer que esse significado moral seja uma reflexão intelectual pura e simplesmente, né? E que você, pela consistência do seu raciocínio, você prove por A mais B que o mundo tem um significado moral. Isso significa que ele encara a compaixão como a única coisa que tem a legitimidade para servir como fundamento da moral. E não é uma conclusão a partir da razão. Embora você, pela razão, você possa atingir a compaixão que há em você. Entende o que eu quero dizer? Você não fabrica pela racionalidade a compaixão, mas você pode chegar à compaixão mesmo através da racionalidade. Perceber pelas circunstâncias que você está vendo, né? Aquele sentimento, né, que ele é despertado, então, por uma clareza de concepção racional que você tem. Isso sim. Mas não fazer a maneira da moral kantiana, né, que justamente procura deixar de lado, e Kant considera muito difícil deixar de lado os afetos, as emoções, os sentimentos, para daí pensar racionalmente o que é melhor, né? Então, o fundamento da moral para o Schopenhauer, ele é um fundamento afetivo. Então, ele dá legitimidade, ele coloca também a compaixão como um elemento natural, um elemento que surge como a própria crueldade. Ele está dizendo também, né, que a crueldade existe, que ela tem a sua legitimidade como afeto, mas não serve para fundamentar a moral. E parece que, se vocês repararem no começo, né, ele fala assim, que o mundo tenha apenas um significado físico. Então essa é a base justamente do materialismo. Só que o materialismo, como diz o Boca, levado às últimas consequências, implica justamente nisso. Nessa posição onde se você for efetivamente de acordo se você for funcionar efetivamente de acordo com a natureza, toda a voracidade, todo o egoísmo, toda a destrutividade tem legitimidade, e essa visão da compaixão seria uma perspectiva moral determinada acrescentada à natureza, não seria algo efetivamente originário. Então é uma posição bastante contrastante entre eles desse ponto de vista. E que não é possível... Diga? Mas não parece que há aí uma espécie de ponto de ligação, Eduardo? Porque, por vezes, o que eu observo é que, às vezes, nós estamos falando no sentido individual, e quando eu ouço Schopenhauer falar, eu vejo claramente isso, e, por vezes, a gente leva esse discurso para um convívio social, né? Eu não consigo me esquecer daquele exemplo que o Boca deu, da senhora japonesa que entra e pega apenas uma garrafa d'água. Naquele momento, eu poderia dizer assim, nossa, mas veja que, né, que pessoa que realmente sofre com todos, né? Está sofrendo ali a dor de todo mundo. Mas no fundo, ela está sendo absolutamente calculista, né? Como disse o Boca lá nas palavras, né? Porque ela está ciente de que se ela fizer diferente, ali vai haver um problema. Me parece que esse movimento ele é muito diferente de um movimento individual. Ou não? Eu acho que em ambos os casos você tem essa passagem do individual para o coletivo, né? Só que visto de formas diferentes de novo. Não sei se eu alcancei o que você quis dizer. Mas a questão seria basicamente assim, veja, a compaixão para o Schopenhauer, na verdade, é um encontro
com a comunidade, assim, com a efetiva comunidade dos seres, né, na sua, primeiro na percepção dessa autodevoração, que consiste o querer, porque o desejo, como ele querer, desejo, vontade, todas essas palavras, elas no fundo, elas individualizam, em um certo sentido, né? Elas tendem a uma posição ligada ao eu, elas tendem a uma posição ligada ao indivíduo, mas ao mesmo tempo elas expressam algo que é do todo, que é todos compartilhando dessa mesma voracidade. Então todos são seres de voracidade. E o próprio organismo também é conflituoso, né? Então tem uma espécie de harmonia de plano, mas é exatamente pela posição das forças antagônicas se combatendo mutuamente, tanto no contexto do organismo como no contexto da sociedade. Então essa relação, ela tem uma certa homogeneidade também. Ela se individualiza justamente do ponto de vista do intelecto, que funciona do ponto de vista do sujeito e objeto. Mas assim, a gente vê que, por exemplo, no conjunto da natureza, não há muito a preocupação com o contexto de bem e mal. Há uma certa inocência em relação a essa devoração, né? Então é isso que é visto com horror pelo Schopenhauer, um horror assim filosófico, vamos dizer assim, e é visto como natural e valorizado pelo Sade. Então a pura expressão disso é a própria natureza e é um correspondente assim da espontaneidade das coisas, ou seja, é o modo como as coisas são naturalmente. E isso não provoca um recuo de Sade, muito pelo contrário, há uma experiência filosófica, né? Porque a gente pode dizer que Sade experimentou isso na vida prática dele, na existência concreta dele. Bom, sim e não, em certa medida, talvez, mas a experiência dele, né, filosófica e literária, expressa isso de modo contundente, né? Ele faz as coisas acontecerem desse modo. Por exemplo, a exposição de que o mundo é bem diferente do que as religiões, do que o Estado, enfim, a hipocrisia das pessoas falam, né? É bem diferente disso. É um mundo cruel, sexualizado, um mundo que domina, é um mundo que se dissipa, né? Que é onde as forças se exasperam até ao ponto da dissipação. E isso é a verdade da natureza e a nossa verdade também. Então, ao fundo dessas relações de hipocrisia estão as relações de prazer, desprazer, né? Ou de indiferença. E ao fundo dessas também está a anulação de todos os esforços na morte, na entropia. E tudo, de certa maneira, tende a isso. No Schopenhauer tem uma diferença também fundamental, é que ele vê as coisas de um ponto de vista metafísico. Então, o ciclo de vida e morte, né, é um ciclo empírico, é um ciclo no âmbito da representação. Enquanto no âmbito da vontade como coisa em si, está tudo parado, vamos dizer assim, né? Está tudo, tudo que acontece é recorrente, só mudam as formas passageiras das mesmas coisas, e aquilo que do ponto de vista da representação é visto como individualizado, né? Num plano metafísico, é visto como o em si
né, como uma unidade que não tem mais o conflito, porque o conflito diz respeito justamente à representação. Então há uma complexidade aí, porque é justamente quando o Schopenhauer se pergunta, né, sobre as origens das forças que animam a matéria. Então ele não para no ponto de vista físico, porém o ponto de vista metafísico dele é tentar entender o que está ao fundo do fenômeno, ou seja, o que está ao fundo da representação. Eu podia fazer um comentário? Claro, Francisco, muito bem-vindo. Sobre... Essa semana me chamou a atenção que eu estou lendo um livro de um rapaz que eu conheci na Espanha, sobre materialismo. É um sujeito que tem uma tese bacana, ele me presenteou com esse livro e tal. Estou lendo, agora estamos conversando sobre isso. E ele tem um ponto de vista interessante, dizer que o materialismo do Marx ele tenta escapar dessa noção mais frequente, mais hegeliana, de que o comunismo é uma teleologia, uma finalidade, e que isso é uma lei intrínseca do modo de produção, da economia. E ele vai buscar fazer um outro tipo de Marx mais contingente, de um materialismo mais desprovido dessa amarra histórica, né? Que a gente... Que é uma armadilha, né? Porque são as interpretações predominantes sobre o marxismo e tal, que a gente normalmente reproduz, e ele tem uma visão bastante particular. E ele diz, bom, para encontrar esse outro Marx, é preciso levar em conta o ateísmo dele. Uhum. Né? E é interessante porque vamos dizer, nessa investigação, né, nessa relação que eu estou estabelecendo com o SAD, agora estou justamente nesse momento, que talvez o que vai apresentar a partir da próxima semana e tal, que é justamente a valorização do ateísmo, mas não enquanto manifestação antirreligiosa, anticlerical, esse tipo de coisa, que é mais a espuma vamos dizer, da obra, da literatura, assim, né? Mas, quer dizer, qual a importância que teria nisso? Porque, veja, o alerta que o SAD parece mostrar é um alerta que também, de certa forma, está em Feuerbach, está no Marx, do quanto a religião... Bom, lá eles vão chamar isso de ópio do povo, não sei o quê, mas eu acho que o SAD mostra melhor isso, do quanto ela é a grande iniciativa de moralizar a natureza. E como que... Por quê? Porque é ela que introduz pela primeira vez o princípio de conservação. Aquele que sobrevive, aquele que dá vida, aquele que é imortal. Quer dizer, é ela que introduz esse ponto fixo na natureza, né? É a religião. E mesmo combatida, é um combate que se você expulsa pela porta da frente, entra pela porta de trás. Isso. Se expulsa com alarde pela porta da frente e ela volta sorrateiramente pela porta de trás. Não adianta enforcar os padres se os cientistas depois continuam sendo adeptos da homeostase. Essa é a denúncia do Nietzsche na genealogia da moral. Eles vão continuar dizendo que o mundo se conserva, que se equilibra. Aí a gente vai ver ali com o Canguilhem, ele mostrando o Claude Bernard, como é que tem toda essa concepção de que a vida de um organismo quer viver, que ela se dá sustentação, que ela atua como partes que colaboram para um todo. Quer dizer, de certa forma, esse princípio de conservação, né, de uma auto-ortopedia, vamos dizer assim, que os organismos teriam, expressam a mesma finitude, a mesma quietude, a ossatura da coisa está ali, né, da religião. Então, não é no sentido religioso, institucional, mas é no sentido da ideia que a religião funda, que ela se apoia, que ela traz, que é essa conservação e que impede que as pessoas enxerguem que isso aqui está acabando.
Isso aqui não vai, isso aqui não é autorregulativo. Nem a natureza é autorregulativa, nem a civilização. Quer dizer, pelo contrário, ela é um processo de... não adianta inventar na política, por exemplo, o sujeito que faz parte de uma classe que vai construir uma consciência cosmopolita. Quer dizer, você vai construindo amarras, como se estivesse salvando, né, sustentando alguma coisa que está se dissolvendo, né? E isso aparece na arte, aparece na religião, aparece na ciência, aparece em qualquer lugar, aparece na política. Todo mundo quer salvar, né? No fundo, é essa ideia que está na base e que tem que ser desmontada e que tem que restaurar a ideia de que tudo é isolado, tudo é entrópico, porque é singular. Nós não somos sujeitos de uma classe, nós somos singulares do nada, somos singulares de uma existência privada e única. E ela murcha, ela extingue, assim como os planetas murcham, como as galáxias murcham, e tudo vai acabar, né? Então, essa moralização ela não é fruto do que a gente habitualmente pensa que é da religião, da moral, da ética. Não. Ela está em qualquer manifestação do pensamento que reintroduza o princípio de conservação. E aí parece que o Sartre descobre, assim, percebe isso. Ele diz, não, aqui não, né, não dá mais para se iludir com esse fantasma que aparece em todo lugar, né? E mesmo quem faz alerta, aí você vê o Marx, mesmo esse Marx bem privilegiado, bem lido aqui desse colega, o Juan, não é um cara que depois leva as últimas consequências do ateísmo. Ele restaura um tipo de ação, como Canguilhem restaura um tipo de ação. Quer dizer, todos, no fundo, querem criar uma vala de possibilidade de postergar, de conservar, de progredir, um tipo particular de progresso e de sobrevida, né? São todos bombeiros. O engraçado é que o Schopenhauer ele barra completamente o caminho para isso do ponto de vista da sua condição de possibilidade de existência. Ele diz que isso é nulo, né? A possibilidade de persistência e tal, mas coloca isso na própria natureza, né? A natureza persiste e ela podendo também ser destruída, né? Quer dizer, ela tem perenidade, ela não é eterna, mas como o que está ao fundo disso é a vontade ela pode se reestruturar, né? Ela pode se recolocar no mundo como representação, porque ela está fora do tempo. Então, eu acho que fazer como o Canguilhem, que não endossa nem o princípio de conservação e nem o de entropia, já é um bom passo. Já dá para andar com o cara, assim, dá para tomar uma cerveja com ele. Agora, se ficar de um lado ou de outro, é dogmatismo. Sim. Né? Aí é ingenuidade. O interessante é que o que o Schopenhauer convida você a fazer é justamente abrir mão desse desejo de persistir. Né? Esse seria se preparar bem para a vida. Né? E essa digamos assim, literalmente abrir mão do eu, né? Abrir mão da identidade e das coisas que vão decorrer dessa identidade, né? Que é a tentativa, que é o próprio sofrimento, que o sofrimento é apego, né? E leva você a desconsiderar a verdadeira natureza do mundo. Que ela não está fazer. Uma das maneiras estereotipadas de se pensar a literatura do Sade é que a apatia ela se manifesta em relação ao outro, porque o sádico freudiano é aquele que inflige dor sem compaixão no outro, né? E na radicalidade do Sade, a indiferença é em relação a si mesmo.
Não é só em relação ao outro, ela vai ao ponto dessa anulação do eu que você tem em relação a mim mesmo. Eu também sou matéria para circular, né, na natureza. Então, não é perversão nesse sentido, quer dizer, não é um eu que se perverte em nome de infligir dor no outro. É um eu que se anula, né? O sadismo, as últimas consequências, é o que se anula, não o que se corrompe, né? É interessante essa autoanulação, né? Então ela aparece e é também um dos fundamentos de várias práticas orientais, né? Que a ideia não é que você deixe de existir, mas que você supere essa condição da individualidade, né? Isso não significa que você deixe de ser individual, no sentido de que você deixe de ser um ser único do universo, né? Desse ponto de vista. Mas significa que você não se deixa mais iludir por essa condição, esquecendo da outra que é mais fundamental, que é justamente de não haver. Só um pouquinho aqui que apareceu uma coisa na minha tela. De não haver nessa consideração do eu, da identidade, nada mais do que uma relação fenomênica, ou seja, ela é momentânea, ela é em grande medida ilusória, e que ao fundo disso, né, está algo que acontece de modo totalmente independente das individualidades e que não leva as individualidades em consideração, a não ser na medida em que as coisas acontecem, ou seja, Oi? Mas, assim, nesse caso que vocês estão debatendo, a gente também não pode dizer que o indivíduo não ganha nada com isso, porque se ele não se anula, ele não participa da cena, no caso do Sade. Ele é retirado, né? Então, quer dizer, tem algo também por trás disso que é também do interesse do indivíduo de participar de uma cena, ou não? Nesse caso sim, mas a gente já está falando de algo que vai além da cena, que é a consideração do que a cena quer narrar, vamos dizer assim, né? Que é justamente essa nulidade de todos os esforços, inclusive o próprio desejo, quando ele é reduzido a isso, ele é enganoso, ele é ilusório, né? É aquela coisa de ficar contornando os objetos sem nunca alcançá-los, sem nunca poder de fato alcançá-los, né? Que está bem metaforizado também no filme do Dom Juan, eu acho que é o Olho do Diabo, alguma coisa assim, que é o nome verdadeiro dele. Eu chamo de Dom Juan porque é um filme sobre o Dom Juan, mas onde ele sempre a punição dele, a punição eterna dele no inferno, é sempre chegar a fazer a corte, é sempre conseguir chegar em vias de fato, mas nunca poder concretizar o ato. Então ele sempre é obrigado a fazer esse looping, né? Meio trabalho de Sísifo, assim, de nunca conseguir transar de verdade. Né? Então isso é meio metaforizado, né? Porque o ser humano, mesmo quando ele se satisfaz, o desejo ele sempre se renova em muitas outras formas. E quando você tem aquilo que você quer, muitas vezes o impacto disso é o tédio, você não vê mais novidade naquilo que você tem e se encantar por aquilo que você não tem. Né? Isso é muito recorrente, né, na experiência humana. Então, isso fala justamente vamos dizer assim, do resultado, né, das coisas, justamente nessa indiferença cósmica, nessa anulação de todos os esforços e todos os desejos humanos, né? E o reconhecimento disso